A empresa brasileira de serviços hospitalares, o objetivo da empresa é fazer a gestão dos hospitais universitários, né? E, inclusive, atendendo às demandas, à necessidade de pessoal. A partir do início da gestão da empresa nos hospitais, a responsabilidade de pessoal, de contratação de pessoal, passa a ser da empresa. Olha, nós tivemos um processo de adesão que eu acho que ele durou mais de um ano, né? Até desde que saiu a lei, foi dezembro de 2010, então que vinha essa discussão. Foi o ano passado, em novembro, que o Consune deliberou pela adesão da universidade. Foi um processo longo, um processo difícil, não foi fácil, né? Teve a participação do sindicato, né, que sempre se posicionou contrário, né? O Consune não foi um momento fácil para a universidade, mas assim, foi uma decisão que a universidade, na verdade, era uma opção que não dava muita opção, né, para a instituição. Porque essa foi a única possibilidade, a única solução colocada pelo governo para atender a demanda de pessoal, a carência de pessoal dentro dos hospitais universitários. Então, assim, a universidade, ela fez uma opção porque, na verdade, ela não tinha escolha. Ou a gente fazia isso, ou os nossos hospitais teriam uma tendência de não ter condições de prestar. A tendência seria, em pouco tempo, não conseguir prestar serviço à população e nem atender a demanda acadêmica da instituição dos nossos cursos de medicina, enfermagem e outros cursos da área de saúde, por falta de pessoal. O terceirizado, que é dos serviços auxiliares de limpeza e as atividades motoristas, isso aí, os contratos serão mantidos, né, até o final. Então, a empresa vai manter esses contratos. E depois tem as renovações normal, como já existe na universidade, né? Quando acaba um contrato, tem licitação para fazer um novo contrato. Com relação ao pessoal que é da fundação, esses serão substituídos nesse período aí de um ano. Depois do concurso, ter um planejamento, vai ter um escalonamento de substituição desse pessoal pelo pessoal da empresa. Não serão todos ao mesmo tempo, mas nesse período de um ano, eu acho que todas as pessoas deverão, eu acho que nesse período todos serão substituídos. Infelizmente, os nossos terceirizados que estão pelas fundações, eles vão ser substituídos pelo concurso. Salvo se algum deles passar no concurso, é que eles vão ficar na empresa. Essa forma que nós sempre dissemos para os trabalhadores, sempre chegamos nos hospitais, nas nossas discussões, e dizíamos que eles não iam ser absorvidos, como foi tão propagandeado nos hospitais universitários, a ponto que agora os fundacionais estão tristes, angustiados, porque foram enganados, iludidos. Então, infelizmente, mas nós sempre dissemos, inclusive quando foi feito um contrato. Então, no contrato, reza como vai ser a administração dessa empresa. E em nenhum momento tinha. Até mesmo porque o principal argumento do governo federal era substituir através de concurso. E o Tribunal de Contas havia dito para o governo fazer concurso público pelo regime jurídico único para substituir. E o governo fez essa tramóia e contrata hoje pela CLT, que é um contrato precarizado, onde... Olha só, é muito preocupante, porque hoje, no sistema estatutário, há uma grande demanda de assédio moral. Imagine na CLT. Então, nós temos a preocupação que os trabalhadores não vão ser livres para buscar defesas próprias. Então, nós temos muito essa preocupação com a questão do regime CLT, até mesmo a questão de serem demitidos por qualquer besteira. A questão dos direitos, eles são mantidos pelo regime jurídico. A questão do trabalho, né, no dia a dia, da organização dos processos de trabalho, isso é uma coisa também que acho que aí a empresa, né, a gente tem que ir acompanhando e negociando com a empresa. A participação em greve ou em assembleia sindicato, isso é um direito do servidor.
Isso aí acho que não, isso aí não vai ter questão. Então, todas as questões que é de direito, a gente pode dizer que isso está assegurado. Participação em seminário, em congresso, certamente também isso vai ser permitido, mas como já acontece hoje, né? Dependendo do número de servidores que queiram participar, ela vai ter tem uma organização e é preciso se planejar. Eu acho que a empresa certamente vai fazer isso. O que a universidade vai fazer, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, é acompanhar isso, né? Com os nossos servidores, como é que está acontecendo. Eu acho que essa participação ela não pode deixar de existir. Agora, como é que vai se dar esse planejamento? Como é isso? Porque realmente a empresa tem o seu modelo de gestão, né? Tem a sua forma de gerenciar, porque isso é uma questão que é de frequência. A empresa ela que vai fazer o controle de frequência das pessoas que estão lá, dos nossos servidores e de todos os vínculos, qualquer outro vínculo que tenha no hospital, a responsabilidade desse acompanhamento é da empresa. Agora, a participação em assembleias e greve, isso é direito, né? Então, isso com certeza isso deve, né? E precisa e com certeza será garantida. Agora, as outras questões, caso o servidor tenha problema nessa nova gestão, e aí a gente vai acompanhar e vai trabalhar esses casos. Essa relação de estatutários e seletistas vai ser muito conflituosa, até mesmo porque há interesse diferenciado, ou seja, direitos diferenciados. E isso causa um certo desconforto para os trabalhadores no seu local de trabalho. Com isso, a gente também não tem a garantia dos nossos direitos constitucionais pelo RJU. Não há essa garantia, porque quando diz que a empresa vai gerir, vai tomar conta da nossa frequência, do ambiente de trabalho, de como organizar isso na parte administrativa, isso pode afetar, né, a nossa liberdade de expressão e de conquista dos direitos. Nós temos essa preocupação. Então, o estatutário vai estar sempre pontuando o que de fato tem que ser. E o seletista ele vai estar escondendo algo com medo de ser demitido. Então, essa coisa da demissão sumária, como acontece no regime seletista, isso vai gerar um desconforto muito grande entre os dois. Porque um vai ter a sua garantia, vai poder participar, vai ter os seus direitos constitucionais e o outro não vai ter. Então, não vai ser uma relação de trabalho dentro do serviço público, onde deveria estar todos estatutários, todos com as mesmas garantias, todos com os mesmos direitos e deveres. A empresa ela vai fazer a gestão administrativa, mas a universidade ela mantém essa autonomia acadêmica, quem decide é a universidade. Inclusive, no nosso contrato, um dos anexos é o nosso plano, as metas acadêmicas que devem ser cumpridas, e acho que é aí que a instituição é assim, a universidade tem que se manter vigilante, mas isso é uma coisa que a UFRN não vai abrir mão. Infelizmente, vai ser mais um passo para perdermos a nossa autonomia, porque a universidade hoje não tem autonomia como deveria. As pessoas precisam efetivar o artigo da Constituição 208, onde garante a autonomia da universidade. A gente já vivencia isso hoje. Imagine como uma empresa privatizada. Ora, se os gerentes que estão hoje nessa empresa já foram administradores dos hospitais e não resolveram, imagine hoje como é que vai ser. Então, certamente é mais uma quebra da autonomia, rumo ao passo da privatização da nossa educação. É muito triste isso, é lamentável, mas é isso que de fato vai se concretizar. As pessoas que têm carga horária, aquelas que têm portaria autorizando, que estão de acordo com o decreto, será mantida a carga horária, no caso, flexibilizada para as 30 horas. Então, para essas pessoas, vai permanecer a carga horária das 30 horas. Em 2010, nós, a nível local, conquistamos a construção de uma comissão das 30 horas, a qual a gente fez parte, eu e a Edilene, que é lá do UAB. Então, nessa construção, foi feita uma portaria das 30 horas, que foi um acordo firmado entre as chefias, devido não haver quantitativo suficiente de servidores. Então, foi negociado. Então, a portaria das 30 horas ela não ficou 30 horas fechada, ela ficou um pouco mais.
Com a chegada da EBSER, desde o início que nós tínhamos essa preocupação aqui, o Sinteste sempre teve essa preocupação, inclusive na visita do reitor do Maranhão, quando veio fazer uma explanação sobre a EBSER, eu levantei isso, se havia essa discussão das 30 horas sob decreto, conforme o decreto presidencial. E ele disse que não havia, e isso foi surpresa para nós, porque é uma coisa que existe na universidade, eles estavam dizendo que iam deixar todas as nossas garantias, eles iam permitir isso. Mas já de pronto, se a gente não tivesse levantado isso, nós não íamos ter essa garantia. E a nível local, nós sempre estivemos conversando com a administração central na tentativa de conquista das 30 horas semanais mesmo. E aí nós tivemos essa garantia para a administração e tivemos sempre conversando, fiscalizando, acompanhando, melhor dizendo. E hoje no contrato, quem está contemplado com a portaria das 30 horas, nós já está lá registrado 30 horas sob o decreto. Desvio de função é uma coisa que realmente não vai permanecer na empresa. Hoje a gente um problema hoje nos hospitais, a gente tem vários servidores em desvio de função. O Tribunal de Contas é uma coisa que isso a gente já vem trabalhando de algum tempo. Vários servidores a gente já saiu do desvio de função. É uma coisa que o desvio de função não é permitido por lei. Infelizmente, tem muitos servidores que estão em desvio de função há muito tempo. Isso é um dos problemas, eu acho, que vai ser mais difícil, não para a empresa, porque a empresa não vai permanecer na empresa o desvio de função, mas para a gente, para a universidade, né, para trabalhar com essas pessoas, né, e trazer essas pessoas para trabalhar nas funções dos cargos para os quais, né, elas prestaram concurso. Então, isso não é fácil. Não é fácil até pelo tempo e tem várias questões implicadas. Esse, eu acho que é o grande desafio agora da Proreitoria de Gestão de Pessoas, trabalhar com essas pessoas. Infelizmente, temos muitos servidores nessa situação. Antes, nós tínhamos o quê? O direito do servidor de estar no outro setor por adoecimento, ele era readaptado, e isso causava um desvio de função algumas vezes. E essa empresa não vai aceitar desvio de função, porque a lei não permite, é compreensível isso. Porém, antes dela chegar, já foi dado o seu jeitinho, para que as pessoas que estão em desvio de função permaneçam nas chefias. Então, isso não é democrático. Deveria ser uma forma de dialogar com as pessoas para colocar as pessoas que são qualificadas nas chefias, que é uma luta nossa. Nós temos um ano de transição. Então, o primeiro passo é a nomeação dos superintendentes, que aí vão compor o que a empresa chama de equipe de governança. E o segundo momento é a publicação do edital para a realização dos concursos. Isso deve acontecer ainda esse ano. A empresa está trabalhando aí com prazo de 45 dias a 60 dias para lançar os editais. E aí, no próximo ano, nessa transição, né, vai constituindo a equipe que vai fazer a gestão da empresa, né, os gerentes, os chefes de serviço, e vai organizando. E, concluído o concurso, vai haver a contratação das pessoas, não vai ser todo mundo contratado ao mesmo tempo. Acho que tem, para não haver descontinuidade dos serviços, acho que tem vai ser nomeado por grupos, assim, acho que 200 pessoas por contratação, em média, nesse número, e até ela contratar todos. Então, isso é um processo aí de um ano, essa transição, até a empresa estar com um corpo de pessoal constituído, né, com os nossos servidores e com os servidores que serão contratados pela empresa e toda a equipe de gestão, né, já formada. Nós já estamos sentindo hoje a diferença, porque a EBSER, de certa forma, já está interferindo. Recentemente, nessa mobilização do mês de agosto, houve ligações da empresa para saber quais são os servidores que estavam participando das atividades e que queriam greve. Então, já há uma interferência desde o seu início, né, dessa forma. Então, quando ela estiver, de fato, efetivada com todo o seu quadro, mesmo antes, a gente já vai estar sentindo. E quando tiver efetivado concreto, com todo o seu quadro, como eles pretendem estar,
nós vamos estar numa relação conflituosa. Vai existir uma parte de transição, mas já para início dessa empresa já está essa misturada, essa coisa de que a gente não tem uma definição clara, nem no seu contrato e nem na prática. A gente não tem uma definição clara para estarmos pontuando essas questões.